Olá, gente, boa noite. Chegou o grande dia, né? Nossa live, dentro desse processo tão significativo que é essa temática sobre a questão da alienação parental, divórcio, dentro de um processo com crianças, né? Menores ou maiores, enfim. Como que fica esse envolvimento, esse processo de uma separação com um narcisista, não é qualquer separação. E para participar da nossa live, eu vou convidar o Dr. Arthur, que é especialista em processos de família e contra o processo narcisista. Eu vou chamá-lo aqui para entrar na nossa live. Dr. Arthur. Oi, Graziele, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem com Tudo você? certo, excelente. Excelente noite e você? Tudo ótimo também. Gente, eu vou apresentar o Dr. Arthur, tá? O Dr. Arthur é advogado de família, especialista em casos contra narcisista, não é isso, Dr. É, Arthur? isso mesmo, Graziele. E a gente vai ter grandes trocas hoje a respeito dessa questão, né, doutor? Uhum, Inclusive sobre guardas, litígio, alienação parental, que é uma temática tão importante e que muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento, né, doutor? O que que sim. seria alienação parental, como que é esse processo, como que é o desenvolvimento, né, das provas, como fazer juridicamente dentro de um processo de divórcio, de separação. Então, acho que a gente pode escutar o senhor um pouquinho, né? Seja muito Uhum. bem-vindo ao nosso Instagram e Obrigado. pode ficar bem à vontade, viu, doutor Arthur? Tá certo, fico sim. Então, alienação parental é um tema muito complexo e polêmico hoje em dia, né? Inclusive tem até algumas pessoas, até alguns advogados que eles querem a revogação da lei da alienação parental. E muitas pessoas ficam replicando isso. Revoga LA, LAP já, né? Tem até uma hashtag que fica revoga LAP já. Mas isso, na verdade, tem muita desinformação sobre a lei de alienação parental. E hoje em dia, no aspecto jurídico, a gente se encontra entre dois grandes posicionamentos. O primeiro seria que a lei de alienação parental é utilizada como meio de coerção, como meio de coação para atingir o outro genitor. E também tem algumas, se você for ver, né, o porquê que foi criada a lei de alienação parental, você vai chegar em umas histórias meio macabras, né, de que o fundamento dessa lei seriam machistas, entre outras coisas que eu não vou entrar aqui porque é muito polêmico. E tem o outro posicionamento jurídico que é que essa lei é boa, sim, e que deveria ser utilizada corretamente. Bom, dito isso, e na minha opinião, eu não acho que tem que ser revogada. Até porque, se for revogado, as pessoas vão dar jeitos de entrar com uma lei de alteração de guarda, alegando atos análogos ao de alienação parental, que vai dar na mesma, entendeu? Não é porque você revoga uma lei que você tenha o poder de mudar o comportamento das pessoas. O homicídio é crime. As pessoas param de matar umas às outras? Não. Então, é muito fácil. As pessoas acreditam que se você der uma canetada ali, a lei proibiu tal ato. Não vai parar de hoje para amanhã. E sim, isso é uma questão cultural, de educação e tudo mais, né? Mas dito isso, vamos ver o que é lei de alienação parental, né? Se você entrar no Google e digitar assim, ó, lei de alienação parental, você vai ver que no artigo 7º tem alguns, aliás, desculpa, deixa eu ver aqui o artigo que eu esqueci, só um momentinho. Se você ver no artigo 2º, tem alguns atos ali que eles são exemplos de alienação parental. E aí, ó, vou falar quais são esses exemplos. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade e maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais sobre a criança ou adolescente, apresentar
falsa denúncia contra o genitor, contra os familiares ou contra avós para dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente e mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança com o outro genitor. Pela lei, esses são os exemplos que a gente tem, mas existem muitos outros exemplos que, inclusive, eu até fiz um post sobre isso, eu coloquei 27 exemplos de alienação parental, mas resumindo, utilizar a criança de ferramenta para irritar ou prejudicar o outro genitor. Resumindo, seria isso. E aí, voltando para a nossa temática aqui principal, né, doutor Arthur? Como que fica isso quando você está lidando com um narcisista? Porque isso aí, no senso comum, né, nas pessoas que são sem esse transtorno de personalidade narcisista, já acontece, já é fato. E quando é presente esse transtorno narcisista num homem ou nessa mulher, como que fica isso? Você que é especialista, né, nesse processo contra os narcisistas, eu estou falando processo familiar, né, dentro do direito, como que você percebe esse movimento? Como que é feita essa atuação? Então, a gente pode perceber que é o seguinte, né? O pai ou a mãe narcisista, eles não amam os filhos. Eles veem como meras extensões deles mesmos. A gente pode perceber que, inclusive, quando um pai ou uma mãe narcisista tem um filho, ele utiliza aquele filho não como o amor da vida dele, ou não como um filho mesmo, né? Vou ser redundante aqui, não é como se fosse um filho, e sim como se fosse um ativo dele, um patrimônio dele. Então, por exemplo, se ele dá uma boa escola para o filho, é para cantar de galo para os outros. Tipo assim, olha a escola particular top que meu filho estuda. Olha só o curso que eu paguei. Olha só a viagem que eu paguei. Por que eu estou falando isso? Porque, como meras extensões desse pai e dessa mãe, a gente não presume amor e nem afeto. Logo, é um vale tudo para atingir o outro genitor, principalmente quando tem um divórcio, tem uma separação. E aí, a gente pode ver isso acontecendo de vários jeitos. Então, por exemplo, tem uma regulamentação de guarda feita com os contatos, com as visitas estabelecidas. Por exemplo, o pai tem que buscar todo um final de semana sim, um final de semana não. Aí, ao invés dele simplesmente ir lá no horário certinho, bonitinho, buscar a criança, ele fica mandando mensagens para a mãe, do tipo, pô, você está disponível aí em casa? Onde você está? O que você está fazendo? Eu posso vir buscar? Tipo assim, fazendo uma pergunta idiota. Ele já sabe que ele poderia ir buscar naquela sexta-feira às 6 da noite, mas fica mandando mensagem. Ou pior, às vezes, quando a mãe não tem muita instrução, ou porque ela optou mesmo, tem as visitas em horários livres. E aí, não tem, por exemplo, assim, você pode buscar 6 horas ou 7 horas. Não, é livre, não tem horário nem dia. Só que aí isso acaba sendo um tiro no pé, porque o genitor ele usa e abusa disso, do tipo, ó, essa semana é 6 horas. Aí passou 2 semanas, ele vai lá e busca 6 horas. Quando a mãe começa a se acostumar com um determinado horário que ele vai, aí do nada, um dia antes, ele liga e fala, ó, eu vou mudar de horário, hoje eu não vou. Aí às vezes a mãe já tinha organizado uma viagem para ir para outro lugar e aí ela tem que ficar com uma criança. E aí ela perde a viagem e com isso o genitor narcisista e ex-marido ou mulher acaba mantendo a outra pessoa nas rédeas, né? Do tipo, é um controle, mesmo quando já terminou o relacionamento. Eu me lembro também, doutor Arthur, dentro de um processo que eu fui, né, parte, eu fui assistente técnica dentro dessa questão da alienação parental. A criança tinha 4 anos. Essa mãe já estava com uma medida protetiva contra esse ex-marido narcisista. E aí tinha essa relação, né, de quem ia pegar a criança, como que ia ser estabelecido esse contato, porque ele não poderia aproximar da vítima, no caso da mãe, para pegar essa criança. Então, era a babá que descia para fazer essa questão da entrega, da devolução, enfim. Acompanhava essa criança, porque foi uma questão dentro
né, da justiça, a babá ir com essa criança, ela não poderia, o pai não poderia deixar só o pai e a criança junto e com a babá. E foi muito complexo em relação a isso. Por quê? Porque ele, o abusador, o narcisista, que no caso era o pai, não permitia a babá ir dentro do carro com ele. Então foi um conflito muito grande dentro do processo todo. E aí teve que instituir uma outra pessoa, que no caso foi a irmã dessa Uhum. vítima, um deslocamento assim de longe para ter esse contato com o pai e a criança nesse meio, o objeto, né? Que ali ela está como objeto mesmo dentro da psicanálise, né? E Uhum. como que era esse processo para nós, técnico, profissional, atuar? Porque você estava ali para fazer o quê? A proteção, entre aspas, dessa família, no caso a criança, porque a gente protege a criança que está nesse fogo cruzado aí, né? E o pai só dificultando, só tendo essa questão, porque o foco dele era a mãe, não era a criança. Ele Sim. usava essa criança para atingir essa mãe que estava nesse processo, né, do litígio com ele, dentro dessa questão. E foi um caso muito desgastante, muito complexo, porque essa mãe ficou muito desorganizada psicamente, a criança também. A criança ela regrediu muito, ela começou a fazer, né, fezes na roupa, enfim. O sintoma psico foi muito Uhum. forte dentro desse processo. E aí a gente teve que relatar, dentro do nosso parecer jurídico, né, essa suspensão dessa visitação assistida. Por quê? Porque a criança estava numa crise e precisava ser poupada dentro desse processo. Então, o meu colega advogado teve que, né, entrar com uma petição provando o que estava acontecendo psicamente dessa criança. Então, e o caso não era um caso simples, era um caso com um narcisista. Uhum. Então, essa experiência de ter o conhecimento, o que seria o transtorno de personalidade narcisista, foi tão importante para a gente barrar essa visita dentro do processo com o pai na residência do pai. E depois Uhum. a gente conseguiu uma visita assistida no fórum. Uhum. Mas que hoje também está muito complexo, né, doutor? Como que Sim. você vê isso dentro dos seus processos? Como que é isso? Então, aí eu ia até te perguntar, Graziele, você conseguiu fazer algum laudo nele, assim? Ou chegar a alguma constatação do que ele tem ou não? Não, diretamente no pai narcisista, não, porque a gente não teve essa permissão, porque ele tem que Uhum. permitir, né? Você não pode fazer Sim. um laudo sem a permissão do outro. Então, a gente não conseguiu, mas a gente colocou características dentro, né, do abuso que estava sendo apresentado naquele instante, que ajudou um pouco também dentro do Sim. processo. Mas o laudo Sim. dele é só com a permissão da outra parte, que no caso eu era perita, né, da mãe, instituída Ah, pela tá. Você era mãe, assistente técnica da mãe, né? da mãe, exatamente. Aham. Então, o pai Porque, tipo assim, ó, narcisista ficou mais complexo, né? aham. Porque assim, ó, quando a gente faz um processo, às vezes é interessante ou uma ação de modificação de guarda ou uma ação de alienação parental, às vezes é interessante pedir a elaboração de um laudo, tanto psicológico como laudo social. E aí, somado, isso se chama laudo psicossocial, né? Um é feito com a psicóloga e outro é feito com o assistente social. É, Dentro do processo, dá para pedir que os genitores sejam analisados. Então, a gente às vezes acaba descobrindo os transtornos que um determinado genitor ou a genitora tem. É óbvio que, às vezes, isso pode acabar sendo um tiro no pé, porque, às vezes, por exemplo, a minha cliente está depressiva e o ex é narcisista. Só que se eu pedir para fazer o laudo, talvez vai mostrar que ela é depressiva. E muitas vezes o psicólogo ele não está preparado para identificar o transtorno de personalidade narcisista. Até porque, mesmo que ele estivesse preparado, é difícil de detectar, até porque na psicologia é uma área que você depende 100% do que a outra pessoa está te falando. Então, se ele quiser esconder alguma informação, manipular alguma informação, ele vai, né? É claro que aí fica a cargo do brilhantismo do psicólogo, né? É uma coisa assim que, cara, eu fico muito na mão do psicólogo que vai analisar, porque se for um profissional ruim, ele vai até me prejudicar com o que eu estou pedindo. Então, a É, depender do. Pode falar, pode falar.
E dentro disso, doutor Arthur, o senhor tocou no ponto que eu estou trabalhando muito dentro do meu Instagram, Uhum, que é esse senso comum, né? A pessoa, ela até estuda essa relação do narcisista, tem um conhecimento, sabe o que é, né, o transtorno de personalidade narcisista, mas ele não é um psicólogo. Como que você uhum, vai dar um diagnóstico para um sujeito uhum. dentro só de característica? As Sim. características estão mostrando que é isso, que é aquilo. E isso está tão sério e tão assim, Uhum, no senso comum na internet, porque, infelizmente, hoje a temática do narcisista virou uma moda, né? E todos querem falar, todos querem atuar, todos, né, tá dentro desse processo. Mas o diagnóstico, é isso que você colocou muito bem, tem que ser muito bem trabalhado dentro de um profissional que tem essa capacidade do diagnóstico, porque não sim. adianta ter só as características, você tem que ter as Uhum, ferramentas. Então, sim. dentro disso, é tão importante a técnica desse profissional psicólogo, porque quem pode diagnosticar como um transtorno de personalidade narcisista é um psicólogo ou um psiquiatra. Uhum, Nenhuma outra pessoa tem esse gabarito e não pode, uhum, né, diagnosticar. E como que fica esse profissional leigo, que é exatamente o que você colocou muito bem. uhum. Talvez eu sou psicóloga clínica e eu não tenho essa especialidade. Eu nem sei o que é o Exatamente. transtorno de personalidade narcisista. Como que Uhum, fica isso? Né? Nós temos um embasamento, que eu estou até com ele em mão aqui, que é o CID-10, que é uhum, um dos embasamentos que a gente usa dentro das perícias, dentro do processo. Tem esse daqui também, que é a semiologia da patologia. Então, uhum. assim, tem os testes, que é o Rorschach, que é um dos testes que a gente pode também Sim, pontuar. E aí fica a minha inquietação, doutor. Como que um sujeito que fala que conhece, que tem conhecimento de um transtorno narcisista, vai diagnosticar simplesmente por comportamento, pela fala, pelo desenvolvimento do outro, isso é muito sério, sim. principalmente dentro de um processo judicial, que é Uhum, uma guarda, né, que é uma criança que está envolvido. Como que fica isso? sim. O que que acontece? Muitas vezes a gente tem que trabalhar com uma expectativa, né? Você confia na palavra do seu cliente e aí você coloca ali as determinadas características, os determinados traços que você acredita que tem. Por quê? Eu não tenho certeza se realmente vai ser identificado pelo psicólogo. Mesmo uma coisa assim que eu acho interessante é marcar uma conversa com o psicólogo a partir do momento que for designado o laudo para poder, a data da perícia, para poder trocar ideia com esse psicólogo e verificar o quanto ele sabe e o quanto ele está preparado para agir com isso. Né? Então, isso é uma coisa que eu faço para que aumente a probabilidade, para ver com quem que eu estou falando ali. Se não, nem adianta, sabe? É melhor trabalhar ali com os sinais, porque, como eu falei, às vezes você pede o laudo, não vai dar nada, e aí eu ainda perco porque a minha cliente às vezes está com algum problema, o que é normal, porque depois do fim do relacionamento, depois de você se envolver com um narcisista por tanto tempo, a pessoa fica com sequelas muito graves, né? Como, por exemplo, o transtorno do estresse pós-traumático complexo, entre várias outras coisas, né? Que estão presentes lá no DSM-5 também, né? Sim. E isso, doutor, o que acontece? As pessoas têm esse processo de trauma que você Uhum, colocou aí e um bloqueio mesmo. E muitas das vezes, naquele instante, ela está com esse sintoma, mas uhum, posteriormente, isso pode cessar devido ao processo dela, né? Psicoterapêutico, analítico, enfim. Mas é um processo. Por isso que eu gosto tanto dessa uhum, palavra, processo. Não é imediato. uhum, Talvez naquele instante a pessoa se manifeste daquele momento, uhum. naquela patologia, mas posterior não. Então, como que a gente vai trabalhar isso judicialmente? E Sim. isso é minha inquietação. Eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, né? Sobre Uhum, essa relação. E o tanto que é importante a qualificação de um profissional dentro dessa área, dentro dessa uhum. especificidade tão peculiar, né? Que é o transtorno de Sim. personalidade narcisista. Uhum. O que Né? que acontece? Muitas vezes, quando eu vou atuar, eu tenho que confiar 100% no meu cliente. Só que eu já percebi
que uma vez eu estava atuando para uma pessoa narcisista e eu não sabia, né? E assim, quando eu digo narcisista é óbvio, né? Eu não fui lá e peguei um laudo da pessoa, ou alguém fez. Não, mas eu percebi, porque todas as vezes que eu falava com essa pessoa, eu me esgotava emocionalmente, ela exigia demais. Teve uma vez que eu fiquei 4 horas no telefone com ela, e isso é um absurdo, né? Isso foi bem no começo, e eu fui percebendo aos poucos que aquela pessoa que falava tanto que o ex dela era um narcisista, na verdade, ela que era. Só que assim, é o que eu te falei, é uma relação de confiança e é engraçado porque às vezes você tá como posso dizer assim, tá tão perto de você e você não percebe, né? Muitas vezes. Hoje eu acredito que eu desenvolvi já um certo feeling que eu consigo ver. Às vezes você não consegue nem explicar logicamente, mas você consegue sentir aquele vampiro energético ali. E isso pode acontecer com o cliente, sim. Inclusive, tem pessoas, né, que assim é até difícil de identificar o transtorno, mas às vezes eu acredito que quando a pessoa ela tem um borderline, ela fica muito emotiva por alguns momentos, o que causa, às vezes, até um estado de paranoia, um estado de teorias da conspiração grave e que envolve a vida dela estar permeada por um narcisista. E aí, quando eu começo a perceber essas histórias, assim, muito, digamos assim, até fantasiosas, eu já começo a levantar a pulga atrás da orelha. Não sei se você já percebeu isso atendendo clientes também, né? Sim, e isso é tão pertinente, doutor Arthur, essa colocação sua, porque nós profissionais, quando você começa a atuar com esse tipo de pessoas, né, o transtorno de personalidade narcisista, fica muito gritante para a gente essas características. Mas Uhum, até você chegar nesse ponto, é o que aconteceu com você. Você não tem essa sensibilidade, essa percepção. Você vai aprendendo ao decorrer da convivência. uhum, E aí eu vou trazer, né, uma experiência que não tem como eu não trazer da minha própria vivência. uhum, Eu percebi que eu estava num relacionamento abusivo amoroso devido à convivência e alguns comportamentos. Mas naquele momento que eu estava envolvida, eu não percebia. E eu sendo uhum. psicóloga, atuante, desenvolvendo nesse papel. Então, olha para você Sim. ver, nós estamos vulneráveis a esse tipo de comportamento. Uhum, Porque, e aí, né, enfim, os vários estudos que eu estou fazendo, que eu estou pontuando, que até você ter essa percepção, essa sensibilidade, você já caiu no conto do vigário, que eu gosto de falar muito. Você já está envolvido o canto ali, da né, como um sereia também, né? narcisista ou uma narcisista, Sim. Sim. né? E assim, isso acaba sendo muito perigoso, né, para quem se envolve e para quem fala, né? Porque como você falou, às vezes virou, hoje em dia, a gente tem um vício em rotular as coisas. Então, por exemplo, hoje em dia, pô, todo mundo tem TDAH, todo mundo é autista, todo mundo tem depressão, todo mundo chega uma hora que você fala assim, cara, calma, peraí, vamos avaliar isso, né? Tanto é que uma vez eu até, acho que recentemente eu fiz um Reels, que era assim, ó, você não precisa do diagnóstico do narcisista. Até porque eu acho, assim, que muitas vezes praticamente impossível você dar um diagnóstico fechado. Porque se eu fosse, desculpa pelo barulho aqui, ó, às vezes, vamos supor, você é uma psicóloga e você vai dar um diagnóstico numa pessoa. Talvez, se você fosse dar o diagnóstico daqui a um ano, você daria um diagnóstico diferente. Até porque a própria percepção do psicólogo é limitada àquela curta sessão ali de meia hora, uma hora. Se nem o psicanalista que fica ali anos trabalhando com a pessoa sabe direito o que você tem, imagina um psicólogo que tem uma hora. E aí eu falo assim, porque o que as pessoas fazem quando elas chegam em mim é direto já perguntar como funciona, como eu desmascaro o narcisista, como eu provo. Cara, às vezes você nem precisa provar, ou nem dá para provar, sabe? Eu acho que toda essa atuação e essa percepção é muito mais sutil e ela se dá em demonstrar para o juiz o que são esses traços, o que são essas atitudes e o que elas
representam em torno de um relacionamento, o que elas causam na cabeça de uma criança, o que resulta, por exemplo, numa alienação parental ou numa violência patrimonial e o porquê, né? São mais, tem técnicas também de negociação que você utiliza com narcisistas, porque tem gente que fica com ranço, com ódio mortal do ex e já quer chegar ali na audiência dando barraco, com os dois pés no peito, só que não funciona assim. Na verdade, é justamente o contrário que você tem que fazer. Você tem que ter uma abordagem muito mais humana e sutil com esse tipo de pessoa. Até porque se você for a ferro e fogo, aí que a coisa fica, né, pior, porque aí que ele vai atingir mais, por exemplo, esse filho, essa filha, né, e vai trazer mais patologias, né, desenvolver dentro desse processo familiar. Você até respondeu uma pergunta que era de uma seguidora minha, que como provar, né, a alienação parental dentro de um processo de separação e com um narcisista. Uhum. Que eu acho Eu já que respondi? englobou. Você falou um pouquinho disso agora, né? Mas se você quiser falar mais um pouquinho. Ah, não, eu acho que eu respondi, eu nem acabei nem percebendo, né? Porque É, o que que acontece? Quando você, se você parar para pensar bem, é assim, né? Alienação parental é uma coisa zoada, é uma coisa feíssima de se fazer. Não é crime, mas é uma coisa assim que parece um crime de tão feia que ela é, né? E se a gente for abrir aí o escopo de pensamento, a gente vai chegar na grande conclusão que todo mundo que comete crimes, ou pelo menos 99% que comete crimes e atos ilícitos, são pessoas com problemas psicológicos. Você acha que uma pessoa em sã consciência iria matar outra? Ou roubar outra? Ou furtar outra? Tipo assim, então, por consequência lógica, alguém que está cometendo uma alienação parental necessariamente tem algum problema. Aí, se esse problema, é o cluster B, é o cluster A, se é antissocial, se é bipolar, se é transtorno de humor, ou se é o transtorno de personalidade, ou se é por exemplo, na psicanálise, né? Na psicanálise não tem os rótulos, você simplesmente tem uma série de traumas que precisam ser decalcados, né? Que seria o contrário do recalque, que é o enterrar aqueles traumas e cabe ao psicanalista trazer à luz todos aqueles traumas. Na verdade, na prática isso não importa muito. Você já parte do pressuposto que é uma pessoa totalmente traumatizada ali, né? E as pessoas ficam viciadas em rotular, igual aqui, né? A Real Life Diary falou assim: a psiquiatria já está em decadência porque existe um vício de rótulos e tal. E, de certa forma, não necessariamente eu concordo que a psiquiatria está em decadência, mas eu concordo sim que existe, por causa desse vício aí em rotular, a gente acaba se atrapalhando com tudo. Mas como eu falei, cada um é cada um, né? Eu gosto dessa abordagem da psicanálise que não fica dando nomes para as coisas, né? Mas voltando ao que eu estava falando aqui, então houve uma alienação parental. Necessariamente essa pessoa está transtornada, no sentido de ter um transtorno de personalidade ou algum trauma. Vou dar um exemplo aqui, né? Um caso que aconteceu de um cliente meu. Ele era casado com uma mulher e essa mulher ela não tinha um emprego fixo. Ela sempre pegava um bico ali de recepcionista, um bico de frentista de posto e tudo mais. Essa mulher, ela não tinha, ela, digamos assim, ela poderia morar em qualquer lugar. Ela ficava trocando de lugar muito rapidamente, né? Normalmente pessoas que não têm muita instrução escolar e nem muita renda acaba tendo essa vida meio que nômade, assim, né? Toda hora tá em um lugar, toda hora tá em uma quebrada, etc. E aí ele teve uma filha com essa mulher. Depois que ele teve essa filha com essa mulher, simplesmente por ela não gostar dele, ela mudou para o interior. Só que aí o que aconteceu? Prejudicou. Do interior eu digo assim, ó, tá? 2 horas de carro da onde ele estava. Tipo assim, do dia para noite. Ela estava numa cidade, ó, me mudei. Para onde? Lá para PQP, né? 2 horas daqui de carro. Aí o que aconteceu? De um dia para o outro, a pensão que ele pagava encareceu R$ 800. Porque, né, se você for ver, 2 horas para ir e 2 horas para buscar. Aí você já vai, vamos supor, se você tem que buscar ela na sexta-feira, que no caso era o dele, ele gastava 2 para ir e 2 para pegar a menina para voltar para casa. Aí no domingo, ele gastava de novo mais 4 horas.
Então ele perdia 8 horas mensais por uma decisão unilateral dela, que ela nem poderia ter tomado, fora a gasolina, que eu falei R$ 800. Então, na prática, ela fez ele perder tempo, ela fez ele perder dinheiro, e o que acontece? A gente cogitou de chegar com um argumento para o juiz em pedir para reduzir a pensão, porque ele já pagava uma pensão. Aí você tem que pagar mais 800 de gasolina. O que na prática o que essa mãe fez foi pedir para reduzir a pensão. O pai vai tirar esse dinheiro da onde? Aí, claro, aí depois de uma longa batalha judicial, a gente chegou no meio termo que ela tinha que devolver a criança na cidade onde o pai estava e tudo mais. E isso é uma alienação parental. Está até aqui no inciso que eu li, né? Ó, mudar o domicílio para local distante, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente. E aí eu entro num aspecto mais interessante ainda, que é o seguinte. Eu só trabalho com a visão do. Eu tento trabalhar com o máximo que eu posso. Mas o que eu tenho de percepção é o que o meu cliente fala. É o que o meu cliente fala. Agora, se ele está certo ou se ele está errado, eu não sei. Eu não tenho como saber. Às vezes, o meu cliente ele está falando, olha, essa fulana de tal é uma narcisista. E aí essa mulher está falando pro advogado dela que ele é narcisista. Ou, sei lá, bipolar, psicopata, etc, etc, etc. O que É, que eu posso... e dentro disso, doutor Arthur, é interessante, não sei se você já teve essa experiência, quando os dois são narcisistas, tanto o homem como a mulher, né, o casal ali. Um é oculto e o outro é de grandiosidade, que é dentro da patologia narcisista. Não sei se você já teve Uhum. essa experiência, o que você percebe disso, como que fica esse processo, né? Que os dois são Assim, ó, narcisistas. sim, uma vez chegou uma pergunta para mim e falou assim: Ah, você acha que pessoas. Olha só a pergunta, né? É, eu tenho um filho narcisista. Você acha que ele atrai pessoas narcisistas? Olha o quanto de coisa que dá pra gente falar só nessa pergunta. Primeiro, se o seu filho é narcisista, tem 50% de chance de eu te dar uma resposta ruim. Por quê? Porque filhos narcisistas não surgem do nada. Eles surgem de pais narcisistas, pelo menos um. Pelo menos um. Ou uma série de traumas que envolve aí abandono, envolve assassinato de um dos pais, envolve uso de drogas, prostituição, etc. Por parte do sempre dos pais, né? Ou de quem criou, que seria o pai, né? Às vezes não é biológico, mas é um pai ou uma mãe. Pai Então, pura, né? então, primeiro ponto, a gente tem que analisar. Se você tem um filho narcisista, cara, ou o seu marido, a sua esposa, né? Então, primeiro que já começou errado aí, né? E em segundo ponto, quem é narcisista, ao meu ver, não vai atrair uma outra pessoa narcisista. Por quê? Porque eles são vampiros energéticos. Se eu sou um vampiro energético, eu quero roubar alguém que é do bem, que tem uma puta energia, que é, digamos assim, é luz por onde passa, e ao mesmo tempo é inocente. Se eu for lidar com uma pessoa igual ou pior do que eu não vou, eu não tenho nada para roubar. É o sujo falando do mal lavado. É claro que excepcionalmente, como eu te falei no caso de dessa cliente minha, que eu descobri que ela era narcisista, eu não duvido que o marido dela também era. Mas assim, essas relações de duas pessoas narcisistas juntas, eu acho assim raríssimo de acontecer e quando acontece é o que você falou. Normalmente a gente vai pegar aí o clássico, que seria o grandioso, com um Isso. oculto. E aí, como eles são mestres do disfarce, um acaba não percebendo do outro. E aí acaba, nossa, aí é o pior tipo de relacionamento da face da Terra possível. E dentro disso, doutor Arthur, é exatamente isso, porque um tem um estilo, que é o grandioso, e o outro tem o oculto, entre aspas. E Aham, querendo ou não, um ali vai encaixando no outro até dar o choque final. E quando dá esse choque exatamente. final, que é o rompimento. Mas até esse Sim, rompimento chegar, um vai sustentando o outro dentro dessa questão patológica, que eu gosto tanto de falar, né? O uhum, narcisista patológico mesmo. E os dois sim, são patológicos, diferentes comportamentos, ações, mas são patológicos. E sim, aí, com como que certeza. fica esses filhos dentro dessa relação?
um pai e uma mãe narcisista com essas características diferenciadas. Como que Uhum, fica esses filhos dentro desse processo? aham. Ó, só para antes de entrar na pergunta, né? A Tupini Queen ela perguntou ali: o que é oculto? Oculto é uma das classificações de narcisista, né? Se você, Tupini Queen, se você entrar na internet, você vai ver diversas classificações, mas eu acho que assim as mais corretas seriam o oculto e o grandioso, né? Eu É, tenho um vídeo pode- também no meu Instagram, viu, doutor? Que eu Uhum. explico qual que é a diferença do oculto e do grandioso. É. Tem aquela também, Depois, se ela pode me mandar mensagem que eu mando para ela, se ela Aham. quiser. Graziele, tem aquela classificação, que é uma terceira classificação de narcisista, que seria eu esqueci o nome técnico agora, mas é aquele que ele é o vitimista, digamos assim. O oculto, ele entra um pouco nisso, Sim. mas é um outro nome lá, mas, enfim, é o que eu falei. Se você pesquisar na internet, você vai ver várias classificações. Mas, para mim, as mais específicas é o oculto e o grandioso. O grandioso é aquele clássico que é divulgado na maior parte das vezes, né? Aquele cara que se acha, aquele cara que quer dominar os outros, ou porque ele é bombadão, bonitão, ricão, Tem espertão, dinheiro. tem dinheiro, ou e normalmente é homem esse. É uma coisa que eu já percebi na prática isso. E tem o narcisista oculto, que normalmente é mulher. Esse narcisista oculto é aquela pessoa que normalmente é um coitadinho, ou é uma vítima das situações, ou fica doente, ou encosta na outra pessoa para ficar chupinhando dinheiro. Só que assim, aí você vai falar com a pessoa, cara, por que você não resolve seus problemas? Por que você para de encostar nos outros? Aí ele dá um jeito, essa pessoa narcisista oculta, de reverter a situação e falar, ué, por que você está me acusando? Eu tô doente, eu não posso trabalhar. Aí depois passa um tempo, por que você não ganha dinheiro? Ah, porque eu não posso, eu vim de uma família pobre, eu não tenho isso, papapá. Cara, quando você começa. Esse é o oculto. Enfim, esse é o oculto e ele gosta mais, ao invés de oprimir pelo dinheiro, por exemplo, ou pelo poder, ela oprime pelo vitimismo. Ela oprime de forma passiva, praticando triangulação, praticando hoovering, entre várias Exatamente. outras técnicas, Sim. né? Então seria isso o oculto e o grandioso. E Mas sem, aí, e Graziele, aí entra, doutor, não pode entra falar. nessa linha que você falou, né? Que ele não se vê como narcisista, mas coloca o outro como narcisista. E aí, Uhum, nessa relação conjugal, se a pessoa não tiver a sua elaboração, né, um processo analítico, o autoconhecimento, uhum. muitas vezes ela vai pegar esse rótulo como se ela, nossa, será que sou eu mesmo? Será que sou eu que sou narcisista? E entra nessa Sim, loucura, né? De sim, pegar o que é do outro, mas na realidade é porque ele está tendo esse jogo emocional. sim. E olha só que coisa, né? Por exemplo, eu, como filho de pai narcisista, o que eu enxergo em mim mesmo? Por muito tempo, é, eu comecei a ter atos, eu comecei a ter comportamentos de narcisista. Por quê? Sim. Porque depois de tanto tempo que você fica com uma pessoa assim, você começa a pensar que nem ela, você começa a raciocinar como ela, tanto se você for filho, como uma mulher, um marido de uma pessoa narcisista. Você começa a enxergar o mundo como ela. E aí você acaba ficando escasso, você acaba ficando agressivo, você fica mal educado, você fica um lixo de pessoa. Você distrata os outros porque você acha que isso é verdade, é o certo. E aí depois, né, o que eu venho percebendo é que muitas mulheres terminam um relacionamento com um cara escroto desses, e aí elas começam a se perguntar, cara, será que sou eu? Eu já recebi várias perguntas assim, eu estou desconfiando que eu sou narcisista. Cara, se você chegou nessa pergunta, provavelmente você não é. Mas é muito, muito importante você chegar nessa pergunta. Porque talvez essa pergunta seja o começo da queda do castelo de cartas da sua vida. Você vai começar a perceber os seus defeitos, os seus traumas, as merdas que você fez, e vai ser muitas vezes doloroso. Porque às vezes você não consegue mais pedir desculpa para as pessoas que você agiu mal, sabe? E aí eu vejo que tem pessoas que elas param bem aí.
elas falam, cara, eu não vou mais investigar os meus traumas. Eu vou ficar onde eu estava, porque a sua vida vai mudar. E isso, doutor, que você está falando é tão importante porque por isso que a rede de apoio, que são os amigos, familiares, é tão importante quando você está se relacionando mesmo, né? Eu gosto de falar muito sobre o amor, eu estudo muito sobre essa relação, né? E quando você está constituindo uma relação, isso é importante para você saber o que é a vida social do outro, como que ele é visto pelas pessoas, né? Como que é essa rede dele ou dela, porque eu passei por isso. Eu tive esse processo, né? E muitas vezes amigas, parentes chegavam para mim e falavam assim, Grazi, como que você não vê isso? Está acontecendo isso, isso e aquilo. Percebi o comportamento, percebi o movimento. E quando você está lá no Love Bomb, você não tem essa percepção, Uhum, porque você está ali extremamente apaixonada, né? Ou apaixonado, você está naquele processo. Então, assim, quem está na sua rede, que seja a sua rede social de amigos, de familiares, de trabalho, rede de trabalho também, as pessoas notam e aí começa a verbalizar. Grazi, estou falando no sentido, né, do meu exemplo. É isso, olhe o comportamento como que tá. E aí muitas vezes eu negava, não, não é isso não. É porque vocês não conhecem, não é essa realidade não, eu conheço, eu estou vivenciando e tal. Por quê? Porque eu estou ali naquele processo do love bomb. E aí uhum, você não consegue enxergar mesmo as características da personalidade narcisista daquela pessoa. Por quê? Porque você está tão apaixonado, você está tão envolvida, você está tão no love bomb mesmo da conquista, né? Que é o bombardeio de amor, de suprimentos positivos. O que é o suprimento positivo? De tudo de bom, que você não consegue enxergar. Então, eu tive várias pessoas que chegavam para mim e falavam, Grazi, você não está enxergando, está acontecendo isso e isso. Olha para você ver como que está esse processo. Perceba. E isso, assim, foi no meio familiar, foi de amigos, foi de trabalho, foi em tudo. E enquanto não aconteceu o final, eu não consegui enxergar. uhum, E isso é tão, uhum. tão importante, né, dentro desse processo. Você teve pessoas que te alertaram e falaram assim, ô, termina com esse cara aí, e você falou, não, eu não vou terminar. Teve várias pessoas, familiares, amigos, amigos mesmo, amigos próximos, amigos que, assim, olhavam e falavam, Grazi, acorda, presta atenção o que está acontecendo. E eu ficava ali, naquele estado de inércia mesmo, né? Tamponada, Uhum, visão tamponada, tudo escuro e eu não conseguia enxergar. Foi uhum. bem O que eu punk. percebo é assim, ó, quando você tem, inclusive até o que eu estava falando sobre ter pais narcisistas, né? Para mim tudo começa com os pais, né? Tudo começa com os pais. Por quê? Se você olha uma relação dos seus pais e ali não tem amor, não tem carinho, não tem afeto, tem coisas disfuncionais ali, uma série de traumas intergeracionais que caíram sobre a sua cabeça, como criança, você vai projetar o que você viu dos seus pais no seu cônjuge. Então, por exemplo, se você é um cara e você viu seu pai traindo a sua mulher durante a vida inteira, o que você vai tender a fazer com a sua namorada, com o seu cônjuge? Se você é uma mulher que viu a sua mãe apanhando, sendo traída, qual é a tendência? Você vai procurar um cara lixo que vai te trair e que vai te bater e que vai ser escroto. Tipo assim, a gente tende a perpetuar isso inconscientemente. Às vezes é óbvio, né? Ninguém gosta assim, eu vou ser uma mãe que vai apanhar. Eu não vou ser igual a minha mãe. Só que, olha só que a força do inconsciente. Justamente por você não querer aquilo, justamente por você ter tanto medo que aquilo vai acontecer, ele acaba se repetindo sem você querer. Do tipo assim, ó, eu não quero um pai igual ao meu pai, um marido igual ao meu pai. Você vai lá, arranja um cara, achando que ele não é igual ao seu pai, mas ele é assim. Porque o seu inconsciente te dominou e você não conseguiu perceber. Porque você não revelou seus traumas. E isso é o dependente emocional, muitas vezes, né? É um alvo fácil. Esses predadores emocionais, né, que dá para ter de qualquer transtorno, às vezes até sem nenhum transtorno, ele já consegue perceber quem é dependente emocional.
Infelizmente, infelizmente. Mas isso é questão de hábito, né? Você não foi ensinado a amar. Até hoje, tem gente que acha que amar é um sentimento. Mas amar não é sentimento. Amar é uma atitude. É demonstrar esse sentimento. É demonstrar o sentimento. Não é simplesmente, ah, eu te amo. Tá bom, e daí? Mas o que que você vai me dar? O que que você faz? Sabe? Então, existe muita desinformação emocional e psicológica. Sim. Por isso, doutor Arthur, que eu falo do autoconhecimento analítico, que é o seu Uhum, processo, né, da sua análise ou da sua psicoterapia. Porque o autoconhecimento, ele vai te possibilitar até essa percepção mais clara. Não quer uhum. dizer que você pode ser imune a se relacionar com um narcisista ou uma narcisista, Sim. mas isso vai dificultar o processo de repetição. Por Uhum, isso que muitas vezes a gente repete aquele processo, você está numa relação com o narcisista, você pega outra relação com o narcisista. Por quê? Porque você não teve uma elaboração e seu inconsciente está ativo ali. Quando você começa a trabalhar esse inconsciente dentro da sua realidade, que é o processo do autoconhecimento, a repetição vai cessar. Ela não vai acontecer, né? uhum, Muitas vezes acontece por isso, porque não tem o autoconhecimento. Você percebe, mas você não tem a elaboração. Então, você repete aquele comportamento abusivo dentro de uma relação amorosa com o narcisista. E vai repetindo, até você ter a elaboração dentro do seu processo de análise, analítico, no uhum. caso, né? E isso faz parte não só no terminar do relacionamento, mas também depois. Por quê? Às vezes eu vejo de verdade assim pessoas que não conseguem superar. Não conseguem superar porque elas são viciadas em pensar no ex, são viciadas em pensar naquilo. Eu não estou falando que não é para resolver e que não é para processar e que não é para fazer nada. Não, não estou falando disso. Mas você tem que buscar os seus direitos, sim. Você tem que contratar advogado, você tem que processar. Só que tem gente que fica nisso de uma forma bitolada. Eu acho que ela substitui o ex ou a ex por desejo de vingança, por processo, excesso de consumo de conteúdo e fica naquilo, e fica naquilo, e fica naquilo. Só que se você, às vezes eu sinto que tem gente que se o ex voltar e falar, ô, vamos voltar aí e tal, o que você acha? A pessoa vai cair de novo, porque ela não aprendeu que não é só terminar e consumir conteúdo, é fazer, é você se pôr à prova, é você ficar pensando, cara, eu não vou mais entrar em contato, eu não vou mais pensar nessa pessoa, eu vou viver minha vida, eu vou ter um outro relacionamento, eu vou ter um outro negócio. Mas não, aí fica ali, sem trabalho, sem emprego, pensando no ex, o que que ele fez, ai meu Deus do céu, minha vida é uma merda. Não, você tem que ir pra frente. Tem pessoa que nem terapia faz, eu falo, cara, se você não faz terapia, você não vai suportar um processo judicial. Exato. É muita pressão, já é. Hoje eu participei de uma audiência que foi muito pesada. Tem discussões, você fica relembrando traumas ali, você fica relembrando bens materiais, filhos. Não é para qualquer um isso. Aí a pessoa ela acha que ela vai entrar nisso de boa e vai aguentar? Não, não vai. Aí depois vem pensamento suicida, vem pensamento depressivo. Não adianta. É o que você falou, tem que ter um desvendamento emocional, um trabalho nisso. E não é fácil. E envolve sair de zona de conforto, envolve trabalhar, envolve ganhar dinheiro, envolve se relacionar de novo, envolve ter rede de apoio. Tem gente que é muito mimizenta, ao meu ver, porque eu só tenho amigos que me criticam. Eu tenho amigos que falam mal de mim. Cara, às vezes eles estão falando bem para você. Às vezes você tratou mal uma pessoa e te deram uma bronca. Aí essa pessoa que não é madura emocionalmente, pega e fala: então você não serve para ser meu amigo, porque você falou mal de mim, você me criticou. Pô, meu, isso não existe, cara. Aí você vai ficando sem amigos, sem família, sem ninguém e vira um Zé na vida. Aí é mais um alvo fácil de novo para um outro predador emocional. Sim. E eu costumo falar, né, doutor Arthur, dentro do processo dos meus pacientes, é, levar essa elaboração, o que que te faz, né, entrar numa relação novamente de repetição, no caso com um narcisista ou uma narcisista, Uhum, né?
Eu acho que é essa elaboração que precisa estar bem clara, que entra um pouquinho dentro desse processo que você falou, de alguns traumas vivenciais dentro da própria família, né? Que já vem carregando essa relação ali lá Uhum. do leito familiar. Sim, sim. E assim, o que que acontece? Quando eu faço uma consulta com uma pessoa que está querendo ser meu cliente, minha cliente, eu falo essas coisas. E eu sinto que muitas pessoas acabam saindo fora porque não aguenta, às vezes, ouvir essas coisas. Tipo, aí o que que eu acho? Eu acho que quem acaba sendo meu cliente, ele é filtrado pelas coisas que eu falo. Eu acredito que quem é meu cliente, inclusive tem alguns que eu gosto muito de falar isso, né? Eu acabo me tornando amigo dos meus clientes. Porque eu sinto que quem embarcou comigo nessa jornada é porque está pronto para, pô, às vezes perder o processo, né? Tem gente que chega em mim e acha que eu sou um super-herói. Acha que o psicólogo é um super-herói, mas na verdade eu sou apenas um acessório. Eu não vou resolver 100% para você. Eu vou resolver, tipo assim, 10%. O psicólogo vai resolver 15%. Tipo assim, na verdade, a sua vida é você. Não é porque você vai pagar X reais lá no profissional que ele vai mudar a sua vida. Eu posso contratar o melhor coach do mundo, o melhor psicólogo do mundo, só que se eu não fizer, já era. O bonde da minha vida vai passar, eu vou morrer e não vou resolver nada. Sim. E é isso que eu falo, né, com os meus pacientes. Quando você decide entrar num processo analítico, psicoterapêutico, é mais você do que o próprio profissional. Então, o profissional vai estar ali para te auxiliar dentro de um processo. Mas as escolhas conscientes é do próprio paciente, é do próprio analisando ali. Não tem como fazer Uhum, milagre, que é o que você falou muito bem, né? Nós uhum, somos ferramentas também de processos dentro dessa possibilidade de transformação, né? uhum. Doutor, Sim. nossa live já está indo para o final, a gente tem 8 minutinhos, passa tão Começou a ficar rápido, bem né? denso. Tanto assunto, é Aham, tanta coisa, mas assim, a gente aham. já está caminhando para o final. Vou deixar o senhor à vontade para, né, verbalizar aí, né, o finalzinho da nossa live, para a gente já estar encerrando e posteriormente a gente traz mais questões aí para o nosso público em geral. Perfeito. Eu estava vendo aqui algumas pessoas, né, falando sobre o direito sistêmico, né, e tudo mais, constelação sistêmica familiar para o direito. Eu acho essa uma abordagem muito boa, embora eu ache ela incompleta também. Eu acho que porque assim, ó, o que que acontece? Quando a gente traz os conceitos da constelação familiar, né, do direito sistêmico, você também precisa ter uma abordagem disso, né? Tipo assim, para quem, né, não sabe o que é a constelação familiar ou direito sistêmico, basicamente seria você interpretar quais funções aquelas pessoas, aquelas partes, né, que o direito chama, exercem dentro da estrutura familiar delas. E a partir do momento em que você constata que um pai, às vezes ele está na posição de filho, ou um filho está na posição de pai, uma mãe foi excluída do sistema familiar, você começa a perceber essas diferenças que você tem que realocar. Então, por exemplo, eu sou filha e eu estou sustentando minha mãe. Peraí, já está errado isso. Por que que você está sustentando ela? Será que você ficou com algum ressentimento familiar? Será que porque você viu os abusos que seu pai cometeu contra sua mãe, você se sentiu culpada e agora você, ao sustentar a sua mãe na velhice, você busca, digamos assim, reparar o que seu próprio pai fez? Mas esse trauma não é seu. E, tipo assim, às vezes quando você desvenda isso, a pessoa fala, ué, a pessoa às vezes fica até sem palavras, né? Quando você começa a desvendar essas desposicionamentos dentro da árvore familiar e sistêmica, né? E isso é aplicado no direito também, porque a gente consegue ver, tipo assim, por exemplo, pessoa de 30 anos pedindo pensão para os pais. Meu, tá errado. Tipo assim, às vezes dá até para entender, né? Às vezes a pessoa tem uma doença, tal, mas cara, não era para partir desse pressuposto. Tem processos que eles são errados, só de você ver eles, como por exemplo esses daí, né? Tipo assim, uma pessoa
pedindo pensão para os pais já depois dos 30 anos. A pessoa ela não consegue sair da posição de filho. Tem pessoa, né? Eu gosto muito daquela frase, né? Enquanto você não tem um filho, você é filho. E por exemplo, hoje eu não tenho filhos e eu me sinto filho. É por isso que às vezes ultimamente eu estou me sentindo até um pouco inadequado, porque eu estou sentindo que cada vez mais eu preciso assumir essa energia de pai. Só que tem pessoas que, infelizmente, têm esse medo de seguir em frente, de às vezes não falar mais com os pais se for necessário. Qual é o medo que você tem? Você tem medo de deixar de ser filho? Tipo, e aí é questão de você desmascarar um problema que você mesmo criou. Porque é aquela questão da autorresponsabilidade. Exemplo, eu tô vendo sei lá, uma guerra no lugar X. E isso está me fazendo mal. Qual é a minha responsabilidade nisso? Total. Para de ver então essas notícias. Essa pessoa está me fazendo mal. E ela é uma FDP, uma criminosa. Tá bom, mas por que você se relaciona com ela? Por que você não sai? Tipo assim, eu não tô querendo imputar a culpa na pessoa. Mas não a culpa do que foi feito. E sim a culpa por se permitir. Tipo, eu tô Sim. ganhando mal. Tá bom, então por que você tá no trampo que você tá? Aí as pessoas tentam justificar. Porque eu estudei numa escola estadual, porque eu fui pobre e tudo. Aí, bom, você escolheu isso? Não. Mas você escolheu estar no seu trampo? Sim. Então escolha outra coisa. Tipo, As escolhas enfim. conscientes, né, doutor Arthur? Eu começo a ficar até puto de falar essas coisas, porque, tipo assim, é uma coisa que eu fiquei muitos anos me debruçando sobre isso, pensando, lendo sobre isso, e infelizmente é só muita reflexão e dor, né? Eu mesmo, esses dias aí, às vezes eu fico muito mal, sabe? Eu fico muito triste porque certas coisas aconteceram na minha vida e eu não tive controle sobre isso, eu não pude fazer nada, e às vezes você também fica viciado em controle, né? Mas eu não posso ficar triste pelo que eu não causei. Tipo, aconteceu uma tragédia, na minha família. Me dá uma tristeza? Dá, mas eu nem estava vivo quando aconteceu. Por que eu vou me culpar? É isso Enfim, mesmo. né? Doutor, infelizmente, nosso tempo terminou, mas quero te Beleza. agradecer por essa grande troca, né, hoje Aham. aqui dentro do nosso processo. E vamos fazer outras lives sim, tá? Estou à Perfeito. disposição, agradeço muito a sua disponibilidade e aos nossos seguidores também. Qualquer dúvida pode mandar no direct para o doutor, para mim, que a gente está aqui para esclarecer para vocês, tá? Foi um Perfeito. prazer dividir esse conhecimento com você, doutor, e com o nosso público, viu? E estou Prazer, à prazer. disposição. Uhum. Tudo certo. Quem for e aí a gente faz aquela troca, né? De, tipo assim, se interessar, né? Quem for meu seguidor, se tiver interesse, né? De dar uma olhada ali no perfil da Graziele, sentir interesse em seguir ela, aproveite, porque, né? Ela disponibiliza também muito conteúdo, assim como eu, e vice-versa. E eu agradeço o convite, Graziele, que foi inesperado, né? A gente marcou bem rápido, foi nem 2 semanas que você veio falar comigo pra gente poder estar fazendo essa live, e realmente saiu melhor do que eu esperava. Agradeço muito. Vamos fazer outras, né, doutor? Com Sim, isso certeza. mesmo. Isso mesmo. Obrigado. Ó, Obrigado mesmo. boa Obrigado a todo noite mundo que a participou. todos, viu? Isso. Boa noite a todos, boa noite, doutor, e fico à disposição. Eu também. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.